Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Sejamos uma voz a gritar no deserto deste mundo ferido, como João Batista, o precursor, o foi para todos endireitarem as veredas. Vigília da solenidade do nascimento de São João Batista, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos como João Batista, o precursor. Sejamos uma voz a gritar no deserto deste mundo. Que todos os seres humanos endireitem as veredas e preparem os caminhos do Senhor. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, nos tempos de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote pelo nome de Zacarias, da cidade de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor nosso Deus. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem de sua classe, soube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar ao santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Todo o povo estava de fora. A hora da oferenda do perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo Zacarias, ficou perturbado, e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-lhe um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e deste o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. E irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações
dos que se tornaram ministros da palavra. Pois os filhos irá adiante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos, e aos rebeldes a sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, nossa medianeira, nossa advogada, nos ampare, nos ilumine, nos guie, que estejamos revestidos da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho desta noite, da vigília do nascimento de João Batista, o Precursor, estamos no primeiro capítulo do Evangelho segundo São Lucas. E é a anunciação do nascimento do precursor, João Batista. Povo de Deus, Zacarias, um sacerdote, ele era da classe de Abias, e sua mulher Isabel, descendente de Arão. Que bonito, gente boa, um casal de idade avançada. O sacerdote Zacarias, da classe de Abias, e Isabel, descendente de Arão. Vejamos os parentes. Isabel era descendente de Arão, e eram de idade avançada, mas eles eram justos diante de Deus, faziam corretamente a vontade de Deus. Por isso, gente boa, que todos os casais, que todos os seres humanos em todos os meandros da sociedade sejam justos diante de Deus, como Isabel e Zacarias. Eram de idade avançada, Isabel, mas Isabel ficou grávida na idade avançada de João Batista, o Precursor. E vemos Zacarias exercendo as funções de sacerdote na sua classe. E então o anjo do Senhor anunciou a Zacarias. O anjo do Senhor apareceu-lhe então a Zacarias, de pé à direita do altar do perfume. Por quê que foi de pé à direita do altar, no altar? Porque Zacarias era sacerdote naquele tempo. E o anjo do Senhor apareceu para anunciar a Zacarias que sua esposa Isabel iria dar à luz um filho em idade avançada. E qual foi o anjo que anunciou? Foi o arcanjo Gabriel que anunciou a Zacarias que o arcanjo Gabriel, São Gabriel, é o anunciador de Deus. Anuncia o sacerdote Zacarias que sua esposa vai dar à luz um filho. E que bonito, gente boa! O anjo do Senhor já anunciou a Zacarias que Isabel iria dar à luz a um filho, e o nome do filho seria João. Que bonito, gente boa! O anúncio. E o anjo do Senhor
já anuncia tudo o que ele iria fazer, que ele será grande diante do Senhor. E vejamos, e qual foi o alimento de João? Gafanhotos e mel silvestre. Gafanhoto, nós temos que interpretar bem. Gafanhoto, às vezes falamos, aqui na nossa linguagem no hemisfério sul, as pessoas pensam que é grilo. Não, gafanhoto era uma fruta que tinha no Oriente Médio naquela época. E João iria se alimentar de mel silvestre e essa fruta chamada gafanhoto. Ele não iria beber vinho e nem licor. Olha que bonito, gente boa. O anjo do Senhor já anuncia que João não iria beber vinho e nem licor, mas será grande diante do Senhor. E o anjo já anuncia a Zacarias a profecia de João, que ele vem com o espírito e o poder de Elias. Elias, o profeta do Antigo Testamento, e João, o precursor, o profeta do Novo Testamento, que vem para anunciar a chegada do Senhor. É muito bonito, gente boa, no Santo Evangelho desta noite do dia 23 de junho, da vigília do nascimento de João Batista, o precursor. Que João vem com o espírito e o poder de Elias para reconduzir os pais aos filhos e aos rebeldes a sabedoria dos justos, para todos se converterem e receberem o Senhor, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. E vemos, quando chegamos ao final do ano, em dezembro, já no ano novo litúrgico, no tempo santo do Advento, no segundo domingo do Advento, João Batista, o precursor, começa a gritar no deserto: endireitai as veredas, preparai os caminhos do Senhor. Que João nasce de Isabel de idade avançada pela ação do Espírito Santo, pelo poder de Deus, porque Deus se fez humano e habitou entre nós. E João vem dar testemunho, anunciar para todos se converter, chamar todos à conversão, para todos se converter e endireitarem as veredas, viver a justiça, o amor e a caridade. Que bonito, gente boa! João nasce de Isabel de idade avançada, Zacarias, o sacerdote, de idade avançada, e Isabel, descendente de Araão. Isabel dá à luz a João, o precursor, porque Isabel e Zacarias eram justos diante de Deus, viviam corretamente os mandamentos, toda a lei de Deus. Por isso, sejamos justos, sejamos perfeitos, sejamos misericordiosos e sejamos uma voz a gritar no deserto desse mundo ferido, como João Batista, o precursor. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo,
e sejam como João Batista, o precursor, estejam com o espírito de Elias, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, vivendo a profecia como Elias, como João, o precursor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos justos, sejamos perfeitos diante do Senhor nosso Deus, como Isabel e Zacarias, e estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus, como Elias e como João Batista, o precursor.